Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um encontro, né, com a Isa aqui na cozinha. Vamos lá. A proposta de hoje é trazer opções veganas que substituem proteínas de origem animal. Então a gente vai falar hoje sobre pratos práticos saudáveis com ingredientes que substituem extremamente, de uma forma eficiente, as proteínas de origem animal. Muito bem, vou falar sobre alguns ingredientes que eu gosto bastante, que eu vejo como ingredientes que têm um potencial bem interessante, proteínas, né, de fácil digestibilidade e que, se a gente preparar de uma forma adequada, a gente consegue resultados incríveis. A proposta de hoje, eu vou preparar 3 pratos principais veganos que entrariam aí como substitutos de proteínas de origem animal, né? Então, basicamente, a gente vai fazer 3 preparações de uma forma bem prática e dinâmica. Uma eu vou grelhar, uma eu vou assar e uma a gente vai finalizar aqui na panela, certo? Então, vamos lá. O que eu vou usar, na verdade, para preparar o primeiro prato? Como eu vou assar um deles, vou começar por ele, enquanto a gente vai preparando os outros, ele vai assando. Então, na verdade, eu escolhi assar, mas ele pode ser grelhado também. Eu tenho 2 preparações que podem ser tanto grelhadas quanto assadas. Então, vou falar um pouquinho para vocês do tempê. O tempê é um produto à base de soja fermentada. Não sei se vocês já experimentaram, se vocês conhecem, mas a gente tem aqui o original, o clássico, é a base de soja fermentada. A gente encontra hoje no mercado tempê de feijão fradinho, por exemplo, tempê de ervilha, né, com quinoa, que na verdade é um preparado, né, fermentado, e aí ele é prensado, e isso tem um teor proteico bem interessante, até pelo próprio processo de que essas leguminosas passam, tanto como a soja quanto a ervilha ou o feijão, eles melhoram a digestibilidade, né, da preparação. E tem um teor proteico incrível, muito alto. A única dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é de utilizar isso na cozinha, né? Então, hoje eu vou propor uma forma de preparar muito simples, muito prática e que dá um sabor, né? Por que isso é interessante? Porque primeiro que quando a gente adquire, quando a gente compra um tempê, que pode ser de alguma leguminosa ou inclusive, né, de soja, tem também aqui um tempê fatiado defumado, que também entra, né, nas minhas preparações, eu uso ele como um tempero para dar um sabor de defumado, né? Então seria uma possibilidade também. Bom, então é uma forma muito prática de a gente finalizar um prato principal vegano, né? Porque isso requer bem pouco pré-preparo, né? Não precisa cozinhar, não precisa fazer um monte de coisa que a gente normalmente tem que fazer quando a gente vai preparar um prato vegano, né? Uma leguminosa, porque ele já está meio pronto, a gente só precisa dar sabor, né? E aí eu acho que esse é o grande segredo, né? Que muitas pessoas não sabem como preparar isso, porque ele é extremamente rico e prático. Então, o que eu fiz aqui, que eu vou só finalizar hoje? Eu basicamente fiz uma marinada, né, onde eu misturei azeite, o shoyu, aquele shoyu macrobiótico, né, que ele é feito à base de... Ele não tem glúten e ele tem uma forma de preparo bem mais natural, né? Então, é interessante. Então, eu fiz uma marinada de água, um pouquinho de shoyu, azeite, coloquei 2 dentinhos de alho, poderia colocar ervas aqui, né? Mas como eu fiz 2 preparações que eu usei a marinada para dar sabor para a proteína, eu não coloquei ervas aqui, poderia ter colocado uma especiaria aqui, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é versátil, que cada um pode criar a sua versão de marinada para dar sabor que quer nessa preparação. Então, esse tempero eu vou assar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como ele está na marinada, eu acho que vocês conseguem ver. Então, ele está numa calda, e essa marinada e esse tempero a gente vai distribuir no refratário e a gente vai cozinhar. Então, olha, para vocês verem, ele simplesmente ele é sem cor,
né? Quando a gente compra ele tá embalado, ele tá sem cor, e aí eu deixei marinando para adquirir o sabor, né? E aí, eu fiz isso ontem à noite, então a gente está agora na hora do almoço, meio-dia, acho que ficou pelo menos umas 15, 16 horas marinando. Não precisa ser tanto tempo, né? Umas 8 horas já daria certo, mas como eu me propus a fazer essa live agora na hora do almoço, eu não ia ter tempo de fazer isso de manhã, e eu já deixei pronto ontem à noite, para a gente poder finalizar isso hoje, agora na hora do almoço, certo? Então aqui eu tenho os nossos tempês. Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar no forno para ele assar e ir dourando, certo? Então vamos lá. Enquanto o nosso tempê ele vai assar, né? Isso demora algum tempo, né? Tá no fogo, já tá o forno pré-aquecido, aproximadamente 180 graus. A gente vai preparar nosso segundo prato principal vegano. E qual que vai ser esse nosso prato vegano? Eu vou usar o tofu, né? Ontem eu falei do tofu, é uma forma uma das melhores formas de se consumir a soja. Então a gente está fazendo hoje 2 preparações à base de soja. A gente tem o tempê e aqui a gente tem o tofu. O tofu também é um preparo de soja fermentado também, um pouquinho diferente do tempê. E também é uma proteína extremamente de fácil digestibilidade, rica nutricionalmente, tem uma concentração grande de nutriente, né? Então a gente não precisa, assim, ele supre a nossa necessidade proteica e ele é realmente versátil, né? Então eu consigo fazer preparações doces, preparações salgadas, porque ele é muito neutro. E assim como o tempê, eu preciso trabalhar, né, para dar sabor para as preparações à base de tofu, mesmo se for salgado ou doce, porque realmente ele não tem muito sabor, não tem muita graça. E é exatamente por isso que muita gente acaba rotulando, né, falando que não é bom, que é ruim, que não consegue comer, que é sem graça, que eu até concordo, né, se não for bem preparado, é bem difícil de se consumir. Mas tá bom. O que eu fiz, então, para a gente poder finalizar nosso prato principal de hoje, a base de tofu? Eu marinei também com só que eu fiz um pouquinho diferente nessa marinada, para não ter 2 preparações muito iguais. Eu brinquei com ervas, então aqui eu tenho, deixei marinando, né? Também numa solução de shoyu, um pouco de água, azeite, sal, alho, enfim, fiz uma solução, né? E coloquei ervas, coloquei salsa e coloquei manjericão. O que eu deixei marinando aqui? Eu deixei marinando o tofu em cubos, já coloquei os cogumelos aqui, porque essa preparação a gente vai fazer espetinhos. E para brincar um pouco, eu deixei uns tomatinhos para brincar e dar uma aparência, uma corzinha assim. Então, só para vocês verem a marinada, né? De tofu com cogumelos e tomate. Então, esse daqui a gente vai grelhar. Eu poderia assar também, né? Não tem problema nenhum. Então, basicamente, eu vou montar esses espetinhos. E aí, a ordem tanto faz, cada um, né? Enfim, monta do jeito que quer. Eu vou montar aqui intercalando tofu, cogumelo e tomatinho. Eu poderia colocar outros vegetais aqui. Eu poderia colocar abobrinha, berinjela, enfim. São espetinhos que é super recomendado quando a gente vai fazer reuniões em amigos e vai fazer um churrasco e as pessoas, a gente, né, sempre pergunta às pessoas, o que você vai comer? Daí a gente leva os nossos espetinhos para todo mundo, porque todo mundo acaba comendo, né? É bem interessante isso, que no começo as pessoas torcem o nariz, mas depois a gente... Então aqui estão os nossos cogumelos, nossos espetinhos de cogumelo, tofu e tomatinho, e esses daqui eu vou grelhar, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho. A gente já vou começar a aquecer a nossa frigideira. Uma frigideira grossa e ela demora um pouco para aquecer. Daqui a pouco, enquanto isso, eu vou montando aqui os nossos espetinhos. Então, como eu falei, né, uma das formas mais interessantes de a gente substituir a proteína animal, né, é consumir essas preparações. E aí, gente, qual é a proposta? É mostrar para vocês como é fácil, né, de a gente ter sempre um prato principal vegetariano e vegano, né, para acompanhar as nossas refeições, certo?
Então, só para vocês verem que eu deixei esse marinando também ontem à noite, no final do dia. Então, ele ficou bastante tempo marinando, deve estar bem saboroso. Por quê? Porque eu não ia ter tempo de fazer isso agora na parte da manhã. Então, aí, o que eu quero falar com isso? Que se a gente se planejar, se programar, a gente vai ter sempre proteína de origem vegetal nas nossas refeições. E isso daqui é muito simples. Eu cheguei em casa assim agora, só dei uma organizada para a gente ter a live. E a gente vai, eu tenho aqui tudo pronto, né? Tudo pronto para a gente finalizar e eu poder ter essas preparações proteicas no meu almoço, certo? A gente tem que se planejar, tem que se programar, senão a gente realmente não consegue ter a proteína pronta. E, na verdade, acho que essa forma de preparar, né, assim como o tempê e o tofu, são formas muito práticas, gente, a gente ter essas preparações prontas, né? Vou montar mais um enquanto aquece aqui, aí a gente já põe todos eles para grelhar, certo? Isso, então se vocês se planejarem e terem esses ingredientes fáceis em casa, quer dizer, na verdade, tem alguns coringas, né? Que eu gosto de sugerir. Tofu tem que ter, porque é coringaço, assim, a gente faz muita coisa com tofu. Assim como a gente está fazendo agora como prato principal, a gente pode transformar esse tofu em pastas, né, que é o clássico, né, que acompanha bem. A gente pode fazer recheios, né? Eu vejo muita gente entrando para o vegetarianismo e ainda escolhendo a proteína texturizada de soja como substituto da carne, né? Eu vejo isso ainda muito. Eu particularmente não gosto, não é um produto que eu acho interessante a nível nutricional, em termos qualitativos, né? Então, eu acho que a gente tiver se programar e se organizar, a gente consegue melhorar a qualidade da nossa alimentação. Então, deixa eu virar aqui esse cogumelo. Na verdade, não era para estar aqui, mas ele entrou. Ó. Só para vocês verem os nossos espetinhos, certo? Estou aquecendo aqui o azeite. Essa frigideira vai dar certinho o tamanho do espeto. E aí a gente vai aqui controlando isso. A gente vai virando e tudo mais, certo? Depois eu continuo aqui os outros. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que é que a gente poderia melhorar, dar uma realçada nesse sabor e dar uma brincada com o sabor. A gente tem no mercado, a gente encontra no mercado, né? Tofu defumado. Esse tofu, particularmente, ele tem uma característica levemente defumada, então daria para eu ter posto, né, intercalado junto com o tofu fresco, alguns cubinhos de tofu defumado que iam ficar incríveis, né? Dentro dessa mistura toda, a gente ia ter um resultado muito bom. Outra forma de usar o tofu defumado que eu uso quando eu vou fazer alguma preparação à base, tipo, vou fazer uma feijoada, aí eu ponho um cubinho de tofu. Quando eu quero dar uma finalizada, fazer uma farofa, eu ponho um cubinho de tofu para dar uma realçada, né, dar aquele sabor de defumado que é bem gostoso. É legal ter também essa versão de tofu para a gente brincar na cozinha, né, e melhorar todo o nosso resultado aí das receitas, tá? Vamos lá, então. Primeiro prato já está no forno, tempê. Segundo prato está aqui. Já vou dar uma viradinha aqui. O terceiro prato, qual que vai ser? A gente vai fazer um estrogonofe de grãos de bico com cogumelos. Vamos lá? Então, essa preparação do estrogonofe é uma preparação que requer um pouco mais de planejamento, de um pré-preparo, porque, na verdade, eu já cozinhei o grão de bico, né? Então, sempre deixar de molho as leguminosas por 10, 12 horas, descartar a água e cozinhar. Então, já fiz esse pré-preparo ontem, para a gente poder finalizar isso hoje, né? Então, só para a gente entender, se eu chegasse agora na hora do almoço e não tivesse um grão de bico cozido, provavelmente eu não ia conseguir dar tempo de eu finalizar essa receita, né? O que a gente vai fazer? Então, aqui eu tenho cogumelos caris, cortados eles estavam grandes, então eu cortei eles em 4 ou em 6. No meu molho branco vai ser a base de inhame, então eu também cozinhei o inhame, já deixei ele cozido. E hoje a gente vai só fazer um creme de inhame. E basicamente é isso que a gente vai usar para fazer o nosso estrogonofe de grão de bico e de cogumelos. Então a gente vai começar pelo molho branco. Eu vou bater aqui o inhame com água.
Eu vou colocar um salzinho aqui. Então aqui eu vou colocar água. Vou colocar um pouco de água, não vou pôr muito, porque eu vou ver a consistência. Vou colocando devagarzinho e vou colocando a consistência. Eu poderia colocar aqui alguma especiaria se eu quiser, né? Enfim, a gente vai bater agora para ter um creme. A gente vai começar a preparar nosso estrogonofe. Então, o meu creminho de inhame, ele tá ok, né? Ficou com uma consistência tranquila aqui, né? Uma consistência não muito firme. Na verdade, eu quero essa consistência assim, né? E a gente vai emendar tudo isso. E é isso. Então, aqui eu já vou aquecer um pouquinho de azeite, porque eu vou dourar a cebola. Vou dar uma refogada na cebola. Umas receitinhas são bem legais. Gente, vocês viram que é rápido de fazer? Enquanto a gente está aqui preparando, rapidinho eu já fiz aqui uns espetinhos. Eu poderia uma bela de uma salada bem legal, colocar milho na salada, colocar hortaliças, várias hortaliças verdes de modo geral, cenoura, tomate, e brincar com bastante vegetais crus e servir com esses espetinhos. Meu, é perfeito, não precisa de mais nada, né? E a gente tem agora esses dias tão calor, né, que a gente não consegue nem comer muito. Então essas preparações, elas são perfeitas para esses dias, são práticas leves, né? Dar mais uma viradinha para dar uma finalizada, tá tão bem lindo. E acho que o grande diferencial foi que eu deixei marinando. Eu deixei marinando, certo? Então, além de eles estarem, o fruta super suculento, eles têm uma cara super saborosa, de estar super saboroso. Vou mostrar para vocês como ficaram os nossos espetos, então, à base de tofu e cogumelos, certo? Então, não esqueça, para a gente melhorar todo o sabor dessas preparações, é importante dar sabor. Então, foi a diferença, né, que vai fazer toda a diferença aqui, foi porque eu deixei marinando. Eu deixei marinando de ontem para hoje. Bom, vamos lá. Então, eu adorei uma cebola. Vou colocar os cogumelos aqui. Vou colocando os cogumelos, vou dar uma salteada nos cogumelos, certo? Cogumelos, a gente não se lava. Cogumelos, a gente limpa eles, passando uma faquinha, passando um papel toalha. Se a gente comprar o cogumelo sujo, que foi esse, hoje eu prefiro comprar ele ainda com aquele resíduo, né, parece que é um tipo de uma serragem, né, onde eles nascem, e a gente limpa simplesmente o cogumelo e usa ele sem lavar, né? Nesse substrato onde ele nasce, na verdade, acho que não existe um grau alto, né, de ter algum tipo de contaminação, ou de ter bichos, né, nada disso. É extremamente controlado, né? Então, eu não vejo necessidade de lavar. Por quê? Se a gente lava o cogumelo é como uma esponja. A gente põe ele de imersão numa água, numa solução, ele chupa aquela água e a gente não consegue ter um resultado muito bom, porque ele fica extremamente borrachudo, né? Cheio de água. O próprio cogumelo ele já tem né? Naturalmente ele já tem uma quantidade interessante de água. Basta a gente saltear, a gente já começa a perceber e já vai soltando uma água dele mesmo, né? Então é interessante a gente não lavar ele, nem um cogumelo, não acho interessante lavar. Então isso é muito interessante. Aqui eu poderia colocar noz moscada, se eu quiser, né? Ralar uma noz moscada para ter um saborzinho mais interessante. Enfim, estou falando aqui no molho branco, né? Seria uma possibilidade também. Muito bem, ele tá aqui salteando, tá dourando. Vocês viram que, na verdade, a própria aguinha dele, o próprio cogumelo já vai fazer esse processo de cocção, né? Eu não vou precisar adicionar nada de água aqui. Vou ver o nosso tempero, vou dar uma virada nele. Eu já mostro para vocês como que ele tá ficando.
Vou dar uma virada. É como se fossem uns bifinhos, né? Então, a gente tem essas preparações finalizadas na geladeira, isso daqui super acompanha qualquer refeição, super interessante. Então, como eu falei, o tempero, ele não tem sabor característico de nada, ele também é neutro, né? Então, é importante a gente dar sabor, e aí entra a criatividade. Então, eu vou deixar ele virar, eu virei ele, vou mostrar para vocês, tá? Ele tá com uma corzinha, porque eu deixei ele marinando com essa mistura que eu coloquei. Simples, que onde eu poderia enriquecer, colocar ervas, especiarias que eu gosto mais, né? Bom, meus cogumelos eu dei uma salteada neles, eu vou mostrar para vocês, então, como que eles estão, certo? E aí, agora, eu não vou cozinhar muito mais, porque até eu finalizar toda a receita, ele vai continuar cozinhando. Então, o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar, então, o grão de bico, que eu já cozinhei, que basicamente, né, nessa receita é a minha fonte principal de proteína. Muita gente fala, eu comi cogumelos hoje, então, né, achando que substituiu 100% uma leguminosa. Então, como fontes principais de proteína vegetal, a gente tem o grupo das leguminosas, né? O cogumelo tem proteína? Tem. Tem também proteína, assim como outros alimentos também tem, né? Cereais integrais também tem, mas quantidades menores, bem menores. Então, para eu contemplar minha necessidade naquela refeição, é interessante ter leguminosa sempre. Eu considero isso um ponto importante para a gente ter um equilíbrio melhor e maior na refeição. Eu vou agora colocar um molho de tomate, na verdade, e já vai incorporando aqui no nosso estrogonofe, né? Já vai dando cor, já vai dando sabor. Então, eu coloquei um pouquinho de sal no nosso molho branco. Eu vou finalizar o sal mesmo do nosso estrogonofe no final, tá, gente? Porque se eu puser sal em todas as etapas, no final eu perco a mão. Então, só para vocês verem, nosso refogado de grão de bico com cogumelo e molho de tomate. Então, agora é a hora de a gente adicionar o nosso molho branco à base de inhame, tá? Basicamente, inhame cozido e água. Esse é o nosso molho branco básico, extremamente saudável, inhame. Ele tem esse gel que ele tem, ele é extremamente benéfico, ajuda a proteger, enfim, nossos equilíbrios gástricos, né? Nossa parede do próprio estômago, às vezes a gente está mais acidificado. Então, tem alguns alimentos que ajudam a gente a melhorar tudo isso. Então, a gente tem outra funcionalidade do inhame, ele também tem um pouquinho de proteína, enfim, né? Muita gente tem tomado muitos leites de inhame. Uma particularidade do inhame que eu queria falar com vocês, já mostro para vocês como está ficando, é que o inhame cru, ele tem aquele tipo de um látex, né? Não sei se vocês já cortaram o inhame cru, ele solta um látex, tipo um leitinho. E esse látex, ele pode ser extremamente sensível, né? Algumas pessoas podem desenvolver sensibilidades ou tipo alergia mesmo, né? Porque ele tem uma certa toxicidade. Então, o que eu queria falar para vocês tomarem um pouco de cuidado de ficarem tomando leite de inhame cru. Porque se você toma um pouquinho um dia, outro pouquinho do outro dia, depois começa a aumentar a quantidade, começa a tomar muito, você pode começar a ter desconfortos, né? Pode desenvolver alergias, e às vezes a gente não associa isso, né? Então é importante a gente saber disso. Então, se você tem, por exemplo, sensibilidade ao encher bexiga, por exemplo, aquelas bexigas de festa de aniversário, e aí você fica com a boca toda pipocada, ou luva, né? A gente precisou usar luvas agora, então tem pessoas que são sensíveis a luvas de látex. Então, isso é um sinal de que você não deve consumir, por exemplo, o leite do inhame cru, porque
provavelmente se você pode ter essa sensibilidade ou desenvolver essa sensibilidade, já que você já é sensível ao látex da borracha, né, que tem uma similaridade com essa substância. Então, um outro alimento que também solta o látex é o mamão verde, né? A gente corta o mamão e ele solta aquele leitinho. Então, por exemplo, gestantes não devem consumir esse tipo de alimento porque eles têm um efeito abortivo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns grupos aí de pessoas que não podem consumir alguns alimentos, determinados alimentos. Então, e o inhame, ele tem um tipo de, né, ele ajuda na formação de bolo fecal, né, tem uma fibra prebiótica muito interessante, que ajuda a equilibrar o intestino, né, então é um superalimento, assim, poucas pessoas consomem regularmente ele, e ele é versátil, né, gente, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa, como que eu vou falar, nosso estrogonofe, preciso experimentar, ver como que tá de sal. Um pouquinho mais de sal, para eu quebrar um pouquinho dessa acidez do molho de tomate. Eu vou colocar aqui um pouquinho de agave. Quem tiver aí em casa, um pouquinho de açúcar pode ser também, porque a gente tem um molho de tomate, ele é ácido, né? Para dar uma quebrada nessa acidez, acho que é legal a gente quebrar com um pouquinho de doce. Então, eu coloquei o agave porque é o que eu tenho aqui fácil, né? Por exemplo, e ele também tem um sabor neutro, né? Então é legal a gente perceber isso. Mas tá perfeito, né? Vou mostrar para vocês então como que tá. O novo que já praticamente já tá pronto. Mas a gente põe uma salsinha. E esse daqui é o nosso estrogonofe vegano, certo? E vamos ver o nosso tempê, então. A gente tá com o nosso tempê no forno. E pronto. Então, o tempê, ele é como se fosse um bifinho mesmo. Opa. Tenho, né, ele assim, temperadinho. E provavelmente tá com um sabor bem interessante, porque eu deixei marinando ele de ontem para hoje. Muito bem, muito bem. Então, aqui estão os nossos espetinhos, né? Nossos espetinhos de base de cogumelos e tofu. A gente tem o tempê, a gente tem o nosso estrogonofe de cogumelo e grão de bico. E essa nossa preparação, foram essas nossas preparações de hoje, né? Onde eu queria trazer propostas fáceis, práticas, enfim, saudáveis, né? De se substituir a proteína de origem animal, né? Então, basta, assim como eu fui dando dicas ao longo da live, de se programar, de se organizar, porque rapidinho a gente consegue ter refeições bem legais. Então, a gente está aqui meia hora batendo um papo e eu preparei 3 preparações. Claro que tem um pré-preparo, que eu deixei pronto, né, de molho, marinando, para eu poder finalizar isso. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. É super possível a gente ter refeições práticas, fáceis, saudáveis, se a gente se programar, e uma ótima forma de substituir proteínas de origem animal. Então, eu brinquei hoje 2 formas de soja, na forma de tempê e na forma de tofu, e minha terceira preparação foi com grão de bico, né? E aí eu brinquei com alguns ingredientes, formas diferentes de utilizar o cogumelo, por exemplo. A gente pode brincar com as leguminosas, né? Nesse caso, poderia ter feito com feijão branco, ficaria incrível também se eu tivesse feito isso com feijão branco. Esse nosso estrogonofe, brincar com sabores, né? Fazer marinadas diferentes, colocar especiarias, poderia colocar gengibre, poderia colocar, enfim, ervas que eu gosto, alecrim também, ficaria bom aí. Enfim, a gente poderia colocar aqui, né, colocado junto aqui com o tempê, um alecrim, ia ficar bem legal. Enfim, gente, essa foi a proposta de hoje, de trazer 3 pratos principais como forma de substituir a proteína de origem animal, certo? Pronto, agora a gente vai almoçar
porque a gente tem aqui, nosso prato principal está pronto. Combinado, gente? Então, até a próxima. Nos vemos em breve, então. Um beijo para vocês.